60 mil pessoas. Leia novamente. 60 mil pessoas morreram dentro de um único prédio no Brasil. Não foi uma guerra. Não foi uma epidemia. Foi algo pior. Foi um extermínio silencioso, sistemático, autorizado pelo Estado brasileiro durante 80 anos. E quando um psiquiatra italiano visitou aquele lugar em 1979, ele disse sem hesitar: "Estive hoje em um campo de concentração nazista." Esta é a história do Hospital Colônia de Barbacena, o holocausto que o Brasil tentou esquecer. Barbacena, interior de Minas Gerais, 12 de outubro de 1903. Enquanto o Brasil ainda se ajustava aos primeiros anos da República, nascia na Fazenda da Caveira uma instituição que se tornaria sinônimo de horror. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado com um propósito aparentemente nobre: oferecer tratamento para pessoas com doenças mentais. O primeiro diretor foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. O prédio foi construído em região montanhosa, com clima ameno, que na época era considerado ideal para tratamento de tuberculose e, segundo alguns médicos, perfeito para doenças psiquiátricas. Projetado inicialmente para 200 leitos, o Hospital Colônia era visto com otimismo. Barbacena havia perdido a disputa para se tornar capital de Minas Gerais. O hospital seria sua compensação, seu prêmio de consolação, uma instituição pública importante que atrairia recursos e investimentos. Ninguém imaginava que aquele prédio se transformaria no maior manicômio do Brasil e em um dos maiores cemitérios da história nacional. Nos primeiros 30 anos, o Hospital Colônia manteve certa respeitabilidade. Era reconhecido como instituição hospitalar e psiquiátrica séria. Mas algo começou a mudar na década de 1930. Documentos de 1914 já alertavam sobre superlotação. Em 1930, durante a ditadura de Getúlio Vargas, o hospital começou a inchar e nunca mais parou. A fama do Colônia crescia, mas não pelos motivos certos. Famílias de todo o Brasil descobriram que ali havia um lugar para se livrar de pessoas indesejadas. E o Estado brasileiro descobriu que ali havia uma ferramenta perfeita de controle social e limpeza étnica. Porque o Hospital Colônia de Barbacena não era, de fato, um hospital psiquiátrico. Era um depósito de gente. Um campo de extermínio disfarçado de instituição de saúde. Para lá eram enviadas pessoas não agradáveis, como cinicamente eram chamadas. Quem eram essas pessoas? Opositores políticos que incomodavam o regime. Prostitutas que manchavam as ruas das cidades. Homossexuais que a sociedade queria tornar invisíveis. Mendigos que perturbavam a ordem pública. Alcoólatras, epiléticos, pessoas sem documentos. Mulheres que ousaram ter opinião própria. Meninas grávidas após estupro cometido por patrões poderosos. Esposas confinadas para que maridos pudessem viver com amantes. Filhas de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento. Homens tímidos demais. Mulheres com senso de liderança demais. Pessoas que apenas extraviaram documentos. Alguns eram simplesmente crianças indesejadas. Daniela Arbex, a jornalista que investigou e documentou essa tragédia no livro Holocausto Brasileiro, descobriu um dado assustador. Cerca de 70% dos internados não tinham diagnóstico algum de doença mental. 70%. Leia novamente. A maioria absoluta das pessoas aprisionadas ali eram completamente sãs. Eram apenas inconvenientes. E entre os internados, 80% eram negros. O Hospital Colônia foi construído sobre a teoria eugenista de limpeza social, de se livrar de tudo que incomodava a elite brasileira. Era racismo, era machismo, era intolerância, era crueldade institucionalizada e financiada com dinheiro público. Os pacientes chegavam de trem, vinham de todos os cantos do Brasil, espremidos no último vagão da composição, em grandes vagões de carga. Aquela prática era tão costumeira que surgiu uma expressão popular em Minas Gerais que existe até hoje: trem de doido. Viagem ao inferno. Paralelo impossível de ignorar. Assim como os nazistas transportavam judeus em vagões de gado para Auschwitz, o Brasil transportava seus indesejados em trens de carga para Barbacena. Chegavam de várias linhas férreas que convergiam na cidade. Desciam atordoados, assustados, muitos sem entender o que estava acontecendo. E então começava o processo de desumanização. Primeiro, a desinfecção brutal. Depois, a cabeça raspada. Homens e mulheres tinham os cabelos completamente removidos. Em seguida, recebiam um uniforme ou, em muitos casos, nenhuma roupa. Eram identificados por números, não mais por nomes. Perdiam sua identidade, sua autonomia, sua humanidade. Tornavam-se objetos. E objetos podem ser descartados sem culpa.
As condições dentro do Hospital Colônia eram sub-humanas. Projetado para 200 pacientes, chegou a abrigar 5.000 ao mesmo tempo em 1961, 25 vezes acima da capacidade. Imagine, não havia sistema de água encanada adequado, não havia suprimento de alimentos suficiente, não havia saneamento básico. Os internos andavam parcialmente ou completamente nus pelos pátios. À noite, expostos ao frio intenso das montanhas de Barbacena, onde as temperaturas despencam, eles tentavam sobreviver dormindo em círculos, amontoados uns sobre os outros buscando calor. Muitos morreram de hipotermia. O Dr. Jairo Toledo, que mais tarde seria responsável pela humanização do hospital, relata que em um único dia, 17 pacientes morreram durante a madrugada, vítimas do frio intenso. Não havia banheiros suficientes. Muitos se banhavam ou bebiam de um esgoto a céu aberto dentro do local. Fome era constante. Pacientes comiam ratos para sobreviver. Bebiam água contaminada. Comiam fezes por desespero. Grávidas cobriam seus corpos com excremento para evitar que funcionários ou outros internos se aproximassem e levassem seus bebês, porque as crianças eram separadas das mães após algum tempo. Pelo menos 30 bebês foram roubados de suas mães e nunca mais vistos. Crianças cresceram dentro do Colônia sem jamais aprender a falar, ler ou escrever. Dependiam da ajuda de bons samaritanos entre os próprios internos para realizar atividades básicas. Doentes eram abandonados em seus leitos para morrer, e morriam aos montes. 16 pessoas por dia nos períodos de maior mortalidade, entre as décadas de 1960 e 1970. Fazendo as contas, uma morte a cada hora e meia, todos os dias, durante anos. Mas a crueldade não parava na negligência. Havia tortura ativa. Eletrochoques sem anestesia eram aplicados como punição, não como tratamento. Lobotomias eram realizadas. Medicação em excesso era usada para manter todos sedados e dóceis. Duchas escocesas, onde jatos de água gelada e quente eram alternados violentamente sobre os corpos, serviam apenas para causar sofrimento. Espancamentos eram frequentes. Isolamento indefinido em celas minúsculas, com menos de 1 metro de largura e 2,5 metros de comprimento, verdadeiras masmorras, era prática comum. Estupros aconteciam regularmente, tanto por funcionários quanto entre pacientes, sem qualquer intervenção. Os que tinham alguma força de trabalho eram obrigados a realizar trabalho escravo. Não recebiam tratamento médico real. A clínica e a medicina não eram preocupações da administração. Eram apenas depósito e extermínio. Chegavam pessoas perfeitamente sãs, que dentro daquele ambiente de brutalidade absoluta, rapidamente aprendiam a ser loucas. Cronificavam, psiquiatrizavam, adotavam trejeitos e hábitos de doentes mentais porque aquilo era a única forma de sobreviver naquele inferno. A loucura era produzida dentro do próprio manicômio. E quando morriam, o que acontecia com os corpos? Aqui a história ganha contornos ainda mais macabros. Com o alto índice de mortalidade, o cemitério próximo não tinha mais espaço. Então funcionários corruptos encontraram uma solução lucrativa: tráfico de corpos. Diversas universidades ao redor do Brasil encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais era uma das compradoras. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina. Os internos valiam mais mortos que vivos. Quando a procura por cadáveres diminuía, quando havia excesso de estoque, os corpos eram dissolvidos em ácido. No pátio do Colônia, diante dos olhos dos outros pacientes, os ossos que sobravam eram comercializados separadamente. Pense nisso. O Estado brasileiro vendia pedaços de seus cidadãos e fazia isso publicamente, dentro da instituição, como forma adicional de tortura psicológica para os que ainda respiravam. Mas e a sociedade? E a imprensa? E os governantes? Todos sabiam? A resposta é sim e não. Houve denúncias, várias, mas foram sistematicamente abafadas. Em maio de 1961, a prestigiada revista O Cruzeiro, que circulava em todo o Brasil, publicou uma reportagem explosiva: A Sucursal do Inferno. O repórter José Franco e o fotógrafo Luiz Alfredo, de apenas 21 anos, conseguiram entrar no Hospital Colônia a convite do governador Magalhães Pinto, que aparentemente queria investigar denúncias que chegavam ao palácio. Luiz Alfredo nunca se recuperou completamente do que viu. Ele relata:
Passamos pelo portão de ferro do manicômio e vimos uma gente maltrapilha andando largada pelo pátio em um silêncio sepulcral. Me distanciei do grupo de visita, comecei a fotografar sozinho e fiquei bastante chocado. Ainda havia democracia no país àquela época, em uma cidade linda conhecida como Cidade das Rosas. Como poderia haver algo desse tipo? Com sua câmera Rolleiflex, Luiz Alfredo capturou 196 fotografias. Imagens que mostram homens esqueléticos, cabeças raspadas, completamente nus, amontoados em espaços minúsculos. Olhares vazios. Corpos cobertos de sujeira. Crianças misturadas com adultos. Um horror indescritível. Essas fotos foram publicadas na reportagem de O Cruzeiro. Chocaram o país, mas não foram fortes o suficiente para mudar a situação. A reportagem repercutiu, causou mal-estar, discussões acaloradas. E então foi esquecida. A vida seguiu. O Hospital Colônia continuou operando. Continuou matando. Porque entre 1961 e 1979, por 18 longos anos, nenhum jornalista conseguiu entrar novamente no hospital. Nenhum. O Colônia ficou completamente blindado. E parte desse período coincide exatamente com a ditadura militar brasileira, iniciada em 1964. Coincidência? Dificilmente. Durante a ditadura, o Colônia serviu também como destino para opositores políticos. Pessoas inconvenientes ao regime eram internadas ali, onde perdiam credibilidade instantaneamente. Afinal, quem acreditaria em alguém diagnosticado como louco? Era a forma perfeita de silenciar dissidentes sem matá-los oficialmente. Deixava-se que o Colônia fizesse o trabalho sujo. Em 1979, algo mudou. Jairo Toledo e outros estudantes de medicina que faziam residência em psiquiatria no Hospital Colônia estavam profundamente incomodados com o que viam. Mas em tempos de ditadura militar, demonstrar insatisfação era perigoso. Então surgiu uma oportunidade. Franco Basaglia, psiquiatra italiano mundialmente conhecido, viria ao Brasil para uma série de conferências. Basaglia havia revolucionado a saúde mental na Itália, fechando o manicômio de Trieste e criando serviços comunitários humanizados. Em 1973, a Organização Mundial da Saúde considerou o trabalho de Basaglia como referência mundial para a reformulação da assistência à saúde mental. Jairo Toledo e outros residentes articularam para que Basaglia, durante sua estadia em Minas Gerais entre 2 e 7 de julho de 1979, visitasse o Hospital Colônia de Barbacena. Seria uma forma de denunciar sem se exporem diretamente. No dia 4 de julho de 1979, Franco Basaglia entrou no Hospital Colônia. O que ele viu o deixou em estado de choque. Logo depois, em coletiva de imprensa na Associação Médica Mineira, Basaglia declarou sem rodeios: "Estive hoje em um campo de concentração nazista." Ele, que conhecia a história dos horrores perpetrados por Hitler, que estudara profundamente os mecanismos de desumanização, não hesitou em fazer o paralelo. Nunca vi uma tragédia como esta. Em nenhum lugar do mundo, em minha vida, vi algo assim. As palavras de Basaglia tiveram um impacto devastador. Aquilo não era apenas um psiquiatra qualquer fazendo uma denúncia. Era uma autoridade mundial em saúde mental, um homem respeitado internacionalmente, comparando uma instituição brasileira aos campos de extermínio nazistas. Impossível ignorar. Impossível desqualificar. A comparação ecoou por todo o país. Naquele mesmo ano de 1979, o jornalista Irã Firmino, do jornal Estado de Minas, conseguiu acesso ao hospital e publicou uma série de reportagens chamadas Nos Porões da Loucura. Jane Faria, outra jornalista, também denunciou. O cineasta Elvésio Raton realizou o documentário Em Nome da Razão, que estreou no 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria quando Basaglia voltou a Minas Gerais. Havia também o sociólogo francês Robert Castel. Desta vez, as denúncias vieram de múltiplas frentes simultaneamente. Tornou-se impossível abafar, denunciadas em imagens tétricas e relatos detalhados. As condições lamentáveis dos pacientes, a falta de preparação dos funcionários, a violência e o terror exercidos pela administração hospitalar tornaram-se conhecidas em todo o país. A opinião pública se mobilizou contra o modelo manicomial. Mas muitos que denunciaram pagaram caro. Francisco Paes Barreto, médico importante de Minas Gerais, foi processado no Conselho Regional de Medicina porque ousou denunciar. Outros foram perseguidos. Ronaldo Simões perdeu o emprego. Havia censura. Havia retaliação. Havia medo. Mesmo assim, a pressão aumentou. Autoridades estaduais procuraram Jairo Toledo e outros ex-residentes que haviam organizado a visita de Basaglia.
Olha, vocês denunciaram. Agora por que não vão lá ajudar a consertar? Disseram. Era difícil. Todo mundo queria ficar na capital, procurar formação psicanalítica, construir carreira. Mas Jairo, que era de Barbacena, decidiu aceitar o desafio. Trouxe vários colegas consigo. E começou o longo e doloroso processo de desmanicomialização do Hospital Colônia. Não foi rápido. Não foi fácil. A cultura de limpeza social que sustentou o modelo estava profundamente enraizada. Durante décadas, a sociedade brasileira fingiu não ver, ignorou o sofrimento alheio. Mas lentamente, muito lentamente, o Hospital Colônia começou a mudar. Em 1980, foi renomeado para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Mudança de nome não muda a história, mas sinalizou nova direção. Pacientes começaram a receber tratamento humanizado. A superlotação foi reduzida. Torturas cessaram. Mortes diminuíram drasticamente. Em 1996, parte da antiga estrutura foi desativada e transformada no Museu da Loucura, no torreão do hospital. Um espaço de memória, para que nunca seja esquecido, para que nunca se repita. Sobreviventes foram transferidos para abrigos com melhores condições e passaram a receber indenização do Estado. Um reconhecimento tardio, insuficiente, mas necessário. Hoje, onde funcionava o inferno, há um CAPS, um hospital regional de clínica médica e cirúrgica, um centro social urbano, uma escola, um centro de convivência. A transformação foi profunda, mas as cicatrizes permanecem, os sobreviventes permanecem e a memória deve permanecer. Em 2009, a jornalista Daniela Arbex teve acesso às fotografias de Luiz Alfredo publicadas em um livro. Ficou completamente chocada. Meu Deus, que história é essa? E perguntou-se. Durante 2 anos tentou convencer seu jornal, A Tribuna de Minas, a investigar o caso. Em 2011 conseguiu. Tinha acabado de voltar de licença maternidade, ainda amamentava o filho, sentia-se a pior das mães ao sair de casa para investigar horrores, mas persistiu. Procurou sobreviventes, levou as fotos de Luiz Alfredo e percorreu Barbacena perguntando se alguém reconhecia aqueles rostos. Encontrou. Conversou com ex-funcionários. Consultou o Arquivo Público Mineiro. Descobriu documentos assustadores, como aquele de 1959, do chefe de departamento do governo estadual, sugerindo que outros hospitais psiquiátricos adotassem o modelo do Colônia, substituindo camas por capim para caberem mais infelizes. Capim. Como se fossem animais. Em 2013, Daniela publicou Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil. O livro vendeu mais de 60 mil exemplares. Foi adotado por universidades e escolas. Ganhou prêmios. Ficou em 2º lugar no 56º Prêmio Jabuti como melhor livro-reportagem. Em 2016, Daniela dirigiu, ao lado de Armando Mendes, o documentário homônimo. Ambos levaram a história do Colônia para todo o Brasil e para o mundo. A reação foi avassaladora. Depois da publicação do livro, o Estado injetou 10 milhões de reais no hospital. Políticas públicas de saúde mental ganharam força. O debate sobre direitos humanos se intensificou. Mas uma pergunta persiste. Nunca se apurou responsabilidade pelas mortes dessas pessoas? A resposta é não. Ninguém foi preso. Ninguém foi julgado. Não houve punição. 60 mil mortos e nenhuma condenação. Porque aquilo era política de Estado. Era sistemático. Era autorizado. Era legal dentro da lógica perversa da época, e não podemos cair na armadilha de pensar que aquilo foi apenas obra de pessoas más. Não, havia pessoas bondosas ali também. Enfermeiros que se importavam, médicos que tentavam ajudar. Maria Auxiliadora, uma enfermeira, não tolerou viver com aquilo e deixou o hospital denunciando o que via. Luiz Alfredo fotografou e denunciou. Muitos se incomodaram, mas o sistema era maior que indivíduos. A cultura da limpeza social era e ainda é fortíssima no Brasil. A tendência de tornar invisível, de se livrar, de fingir que não existe aquilo que incomoda. O que sustentou o Colônia não foi apenas a ditadura militar. Foi a cultura eugenista. Foi o racismo estrutural que via pessoas negras como descartáveis. Foi o machismo que via mulheres com personalidade forte como problema. Foi a homofobia que via orientação sexual diferente como doença. Foi o classismo que via pobres como incômodos. Foi a intolerância em todas suas formas. E essa cultura existe até hoje. Mudou de forma, tornou-se mais sutil, mas persiste. Em 2018, uma inspeção do Conselho Federal de Psicologia e do Ministério Público visitou 40 instituições psiquiátricas em funcionamento no Brasil. Encontraram violações de direitos humanos em todas. Todas. Segundo o levantamento de 2023,
Existem 198 hospitais psiquiátricos em atividade no país, somando 13 mil leitos em situações precárias. A luta continua. A história do Hospital Colônia de Barbacena não pode ser esquecida. Não pode virar nota de rodapé nos livros de história. 60 mil pessoas morreram ali. 60 mil. É mais que toda a população de muitas cidades brasileiras. É mais que os mortos em diversos conflitos armados. Foram décadas de extermínio sistemático, financiado com dinheiro público, autorizado pelo Estado, silenciado pela sociedade. Quantas dessas pessoas poderiam ter tido vidas plenas? Quantos talentos foram desperdiçados? Quantas histórias foram caladas? Quantos sonhos foram assassinados? Nunca saberemos. Porque eles não eram tratados como humanos. Eram números. Eram objetos. Eram problemas a serem eliminados, até que se tornavam apenas corpos, vendidos, dissolvidos, esquecidos. Mas existem sobreviventes, e eles têm histórias. Histórias de resistência, de sobrevivência, de humanidade preservada contra todas as probabilidades. Seus relatos estão no livro de Daniela Arbex. São testemunhas vivas de um dos capítulos mais sombrios da história brasileira. Eles merecem ser ouvidos. Eles merecem justiça, mesmo que tardia. Eles merecem que suas dores sejam reconhecidas. O Museu da Loucura em Barbacena existe para isso. Para manter viva a memória. Para educar. Para alertar. Porque genocídios não acontecem de uma hora para outra. Eles são construídos gradualmente, com pequenas desumanizações, com olhares que se desviam, com silêncios cúmplices, com leis que excluem, com práticas que tornam o outro menos humano. Começou com "são apenas loucos". Depois "são apenas indesejados". Então, "são apenas problemas". E terminou com "são apenas corpos". A desumanização é progressiva. E quando a sociedade aceita que determinados grupos não merecem dignidade, os horrores se tornam possíveis. Franco Basaglia viu isso. Por isso comparou ao nazismo. Não era exagero, era precisão. A escala pode ter sido diferente, mas a lógica era a mesma. Separar, confinar, desumanizar, exterminar. A diferença é que os campos de concentração nazistas operaram por alguns anos. O Hospital Colônia de Barbacena operou por 80. E nós, como sociedade, precisamos fazer perguntas difíceis. Como foi possível? Como tantas pessoas participaram, direta ou indiretamente, desse sistema de extermínio? Médicos que aplicavam eletrochoques sabendo que não era tratamento. Enfermeiros que batiam em pacientes indefesos. Administradores que vendiam corpos. Governantes que desviavam recursos e ignoravam denúncias. Familiares que abandonavam parentes ali sabendo que era sentença de morte. Cidadãos comuns que ouviam rumores e escolhiam não investigar. Não podemos cair na narrativa confortável de que eram todos monstros. Eram pessoas comuns. Como você, como eu. Pessoas que, dentro de determinado sistema, de determinada cultura, de determinado momento histórico, foram capazes de cometer ou tolerar atrocidades. E isso é mais assustador que imaginar monstros, porque significa que qualquer um pode, sob circunstâncias específicas, se tornar cúmplice de horrores. A verdadeira homenagem às vítimas do Colônia não é apenas lembrar, é aprender. É reconhecer os sinais de desumanização quando surgem. É recusar participar de sistemas que excluem. É se opor a discursos que desqualificam grupos inteiros. É defender a dignidade de cada ser humano, especialmente dos mais vulneráveis. É exigir transparência das instituições. É apoiar políticas públicas humanizadas. É, fundamentalmente, escolher ver o outro como humano sempre, sem exceções. Porque o Hospital Colônia não foi um acidente. Foi escolha. Escolhas de milhares de pessoas ao longo de décadas. E hoje nós também fazemos escolhas. Escolhemos prestar atenção ou ignorar. Escolhemos nos indignar ou normalizar. Escolhemos agir ou nos omitir. E essas escolhas importam. Porque a história não terminou. Ela continua sendo escrita agora. Por nós. Luiz Alfredo, o fotógrafo que documentou o horror em 1961, morreu em janeiro de 2025, aos 90 anos. Passou a vida carregando aquelas imagens na memória. Voltou ao local em 2015, durante filmagens do documentário de Daniela Arbex, e chorou ao revisitar os espaços onde capturou o sofrimento humano décadas antes. Agora tenho o sentimento de que serviu para alguma coisa, disse. Seu trabalho serviu. Serviu para que não possamos dizer não sabíamos. Serviu para que a verdade fosse documentada. Serviu para que 60 mil mortes não fossem completamente esquecidas. A história de Barbacena nos ensina que o mal não precisa de intenção explícita para se manifestar.
Às vezes, o mal é apenas indiferença institucionalizada. É burocracia que desumaniza. É protocolo que ignora sofrimento. É sistema que prioriza a ordem sobre vida. É sociedade que escolhe não ver. Então olhe, veja, lembre. E nunca permita que algo assim aconteça novamente. Em nenhuma forma, em nenhum lugar, com nenhum grupo. Porque o Hospital Colônia de Barbacena não foi apenas tragédia do passado. É advertência para o presente. É responsabilidade para o futuro. É lição que custou 60 mil vidas. 60 mil pessoas morreram. Nunca esqueceremos. Nunca perdoaremos. E nunca jamais permitiremos novamente. Este é nosso compromisso com aqueles que não sobreviveram para contar suas próprias histórias. Este é nosso dever de memória. Este é o mínimo que devemos aos mortos de Barbacena. Se este roteiro te impactou, se você entende a importância de preservar essa memória dolorosa, mas necessária, compartilhe. Porque existem outras histórias esquecidas, outras injustiças silenciadas, outras verdades que precisam ser contadas. E só conhecendo o nosso passado, por mais sombrio que seja, podemos construir um futuro diferente. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que não podem ser esquecidas. Porque lembrar não é reviver. Lembrar é garantir que nunca se repita.